Ainda bem que eu me lembrei, tá? Então agora estamos gravando. Então essa videoaula aqui nós estamos gravando a partir de agora, porque ela começou nesse exato momento, tá, pessoal? Nem um segundo antes. Vamos falar sobre os seres procariontes, né, as bactérias do reino Monera. Está começando agora, né? Então, essa videoaula vai estar lá junto com os outros materiais no Classroom. E atividades. Nesta semana, pessoal, nós vamos ter duas atividades. Uma, aquele questionário normal, questões objetivas. Tá lá, sobre bactéria. E a outra, vocês vão ter que ler um texto. É um texto curto, tá? Se eu não me engano, o arquivo de PDF são 3 páginas, mas uma página é só uma ilustração zona grande. Acho que são 2 páginas e meia. Não é longo o texto, tá? E aí vocês vão ler um texto sobre bactérias. É um pouco fora, vamos dizer assim, são os tipos de bactérias que são encontrados nas grandes metrópoles, né? E aí qual é a importância disso? Por que esse estudo foi feito, né? Bom, nem vocês nem eu vivemos atualmente numa grande metrópole, mas é um assunto que eu acho que apesar de não estar no nosso dia a dia, quer dizer, eu acho que não, né? Grande metrópole é grande mesmo, né? Tipo Nova York, São Paulo e por aí vai. Então, o que eu saiba, nenhum de nós vive numa grande metrópole, mas é interessante a gente ler esse texto, eu acho relevante. Apesar de não ser o nosso universo direto, é bom a gente fugir um pouquinho daquilo que está no nosso universo do dia a dia, né? É um texto legal. E não é muito longo. Eu encontrei e falei, pô, ele é curtinho. Esse texto, pessoal, eu estou pensando ainda, talvez eu estenda um pouco o prazo de entrega dele. Por quê? Porque vocês ainda têm aquela atividade da semana passada, né? Então, semana passada de vírus, se vocês se lembram, tem 2 atividades que o prazo é até hoje, mas tem mais uma que o prazo é até semana que vem, né? Então, para vocês não ficarem com muita coisa para fazer, talvez eu estenda, eu passo essa informação pelo WhatsApp daqui a pouco, tá? Mas talvez eu estenda o prazo dessa segunda atividade de bactérias, tá? Não se percam, anotem numa agenda todas as atividades que vocês têm, pessoal. Essa organização é básica para vocês e com mais de um ano de pandemia, é algo que vocês, se não têm ainda, tem que, é uma atividade que vocês têm que ter. Saber organizar todas as atividades e prazos, tá? Mas eu passo um áudio no WhatsApp descrevendo tudo. A princípio, nesta semana, sobre as bactérias, 2 atividades. O questionário tradicional e uma atividade sobre o texto. Pronto. Né? Lembrando da atividade da semana passada, que vocês vão ter também um prazo estendido para fazer. Pronto. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender? Então, vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre as bactérias. Tem muita coisa para falar. Como eu falei, é um grupo muito diverso, apesar de não parecer, né? E é um grupo muito importante. Uma janela. Será que eu consigo? Oh, apareceu. Compartilhar. A partir desse momento, eu não estou mais vendo vocês, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem no WhatsApp, como sempre. Vou ficar olhando por neurose, para ver se não caiu a minha internet. Já tive problemas com isso no passado, de ficar dando aula sozinho. O de sempre, falo isso toda semana. Vamos lá. Beleza. Então, vamos falar aí dos organismos procariontes. Como eu falei no comecinho da aula, a gente está falando do que a gente chama tradicionalmente do reino Monera. Os organismos procariontes, organismos unicelulares, todos eles parecidos com esse aqui, ó. Uma célula sem núcleo e sem organelas, com o DNA solto no citoplasma. Tranquilo. Nas classificações modernas, o reino Monera ele não existe mais, apesar da gente estar falando dele, né? Ele foi subdividido em 2 grandes domínios: o domínio arqueia e o domínio bactéria.
Se você olhar no microscópio, nos dois você vai ver algo parecido com isso aqui, com essa célula procarionte. Mas se você for analisar a estrutura do DNA desses caras, o ribossomo deles, a estrutura da parede celular e até da membrana celular, você vai chegar à conclusão de que são organismos muito, muito, muito diferentes. E se você fizer uma análise evolutiva, olha só que legal. Você vai chegar à conclusão de que o ancestral comum entre as bactérias e arqueias é muito, muito, muito antigo. As bactérias saíram nesse ramo aqui, ou eles se diferenciaram, desculpa, nesse ramo aqui das arqueias, as arqueias se diferenciaram o quê? Depois. E olha só que interessante, hoje, as análises mais recentes mostram que as arqueias são mais aparentadas, tiveram um ancestral comum mais recente com quem? Com o terceiro dos grandes domínios, que são os eucariontes. Então, a gente falou disso na primeira aula. A vida é dividida em 3 grandes domínios. Bactéria e arqueia, que são os procariontes que a gente vai falar hoje. E o terceiro grande domínio, que são os eucariontes, que a gente vai falar nas próximas aulas. Que é o ser humano aqui, ó. Ó, yeast, pessoal, tá em inglês, né? Mas yeast é levedura. Isso aqui são os fungos, tá ali, tá bom? E maize é milho, cevada ou milho, tá? São as plantas. Então, os outros grandes reinos estão todos dentro dos eucariontes. E esse pessoal todo aqui são os protozoários, são os protistas. Então, o reino protista, o reino fungo, o reino animal e o reino vegetal, todos eles estão dentro do quê? Desse grande domínio, que são os eucariontes. Hoje, a gente vai falar dos outros 2 grandes domínios, que são as bactérias e as eucárias, que podem parecer semelhantes, mas que são muito, muito diferentes. Cadê? Tem alguém entrando aqui. Bom dia, Flávio. Vamos continuar aí. Então, as bactérias, né, apesar de serem relativamente mais simples, num primeiro momento você olha, pensa que é tudo igual, mas elas são divididas em 2 grandes domínios. Esse é o nível de diferença que elas têm entre si, né? Enquanto que os seres eucariontes estão todos no outro domínio. A gente vai estudar esse domínio a partir da aula que vem. Tudo bem, pessoal? Bom, então, a gente já falou, eu acho que eu já mostrei esse slide para vocês, ou algo muito parecido, mas o que é um ser procarionte, né? Então, a gente vai estar falando de todos esses organismos aí que a gente chama no dia a dia de bactéria, apesar de ter muita coisa diferente. Um ser procarionte, em primeiro lugar, a gente já falou, é um ser unicelular. Todos eles, a célula, que é o que a gente está vendo aqui, isso aqui é uma célula, também é o indivíduo, é o organismo. Ele vive sozinho, tranquilamente, se divide, faz tudo o que ele tem que fazer. Diferente da gente, por exemplo, diferente dessa água viva, tanto nós como as águas vivas somos compostos por milhões, às vezes bilhões de células. A bactéria não, a célula é o indivíduo, o organismo. Elas podem viver em colônias, podem viver tudo junto, mas cada célulazinha da colônia ali é um organismo. A célula é uma célula procarionte. O que isso significa? Primeiro, não tem, o primeiro e mais importante, né? Não tem um núcleo organizado, ou melhor, um núcleo envelopado, um núcleo separado por uma membrana. O DNA, tá aqui, ó, cromossomos, material genético. O DNA da bactéria, ele fica solto no citoplasma. Geralmente numa região que a gente chama de nucleóide, mas como eu falei, é só uma região, não tem nada delimitando dentro e fora. Não, é só a região que o DNA fica ali contido, tá? No meio do citoplasma. Lembram? Tudo que está dentro da célula é o citoplasma. Aqui nesse citoplasma não dá para ver nessa imagem, mas tem os ribossomos, que fazem a síntese proteica, né, que produzem as proteínas que a célula precisa. Tem, lógico, todas as proteínas, tem tudo que a célula precisa, mas não existem
organelas membranosas, não tem mitocôndria, não tem retículo endoplasmático. É tudo uma coisa só. Tudo que acontece na célula acontece ali dentro do citoplasma. Tranquilo? Isso tudo é delimitado pela membrana, é essa faixinha preta bem fininha aqui, e aqui fora da membrana, essa parte mais espessa, opa, é a parede celular. Toda célula, eucarionte, procarionte, de animal, de bicho, de planta, de fungo, toda célula tem membrana, mas nem toda célula tem parede. As bactérias, em geral, têm uma parede celular. Deixa eu deixar a pessoa entrar rapidamente. Vamos continuar. Oi, Elaine. Vamos continuar. Beleza. Então, isso é uma célula procarionte. Ah, tem mais um rapaz que a gente vai falar aqui, mais uma estrutura que a gente vai falar que algumas células procariontes têm, é o plasmídio. Né? Você tem na célula procarionte o DNA chamado cromossomo bacteriano, né? Que é uma única fita de DNA toda embolada e circular. E além dessa molécula de DNA, que é o DNA da célula mesmo, às vezes tem um pedacinho pequeno de DNA, que é o plasmídio. A gente vai ver daqui a pouco. As bactérias elas podem trocar esses plasmídios entre si. Elas podem trocar DNA entre si. Isso é muito louco. Né? Imagina se você pudesse trocar um pedaço de DNA com um coleguinha seu. Você tem um colega que é, vamos dar um exemplo bobo, intolerante à lactose, você não é. Imagina que tu pudesse pegar ali a mão dele e passar seu DNA para ele, o DNA de fabricação da enzima lá da lactase, e aí pronto, ele não é mais intolerante. A gente, obviamente, não pode fazer isso. Algumas bactérias podem, tá? Obviamente, não relevante, não com relação à lactose, outras coisas, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Elas podem trocar material genético. Beleza. Então, de novo aqui, uma células bacteriana. Rapidamente, revisando. DNA, ou o nucleóide. Os ribossomos aqui, os pontinhos pretos, no citoplasma. Membrana, a parede. Essa coisa espessa é a parede celular. Essa célula ainda tem um flagelo, que é o rabinho, que algumas bactérias usam para se locomover. E as fímbrias, que algumas bactérias usam para aderir, adesão ali no substrato onde elas vivem, né? Tem bactéria patogênica, né? Bactéria que causa doença, que inclusive usa essas fibras para ligar ali nas células que ela vai parasitar, que ela vai consumir. Tranquilo? Beleza. Algumas imagens, né? De bactérias. Isso é microscopia eletrônica de varredura. Essas imagens aí não é a arte moderna que vocês estão vendo. São imagens colorizadas, tá? A cor de verdade não é essa. Aqui da minha esquerda, não sei para vocês que lado aparece. Essas bolinhas roxas são as bactérias. São bactérias aderidas ao intestino, não sei se é de ser humano ou de algum animal. Então, a parte laranja são células intestinais. E aqui, eu não sei se são bactérias patogênicas, não sei se são bactérias que causam doença ou bactérias que vivem no intestino, mas elas estão grudadas às células intestinais. E aqui, a mesma coisa, tá, pessoal? Os pontinhos verde claro, são bactérias, e esses dedos aqui é a membrana, são as invaginações das células do intestino de um ser humano. Então, essas bactérias vivem no intestino, não sei se estão aí causando doenças, pode ser, mas pode ser células que simplesmente estão aí no intestino vivendo, porque a gente tem, e tem muita, tá? Célula bactéria, desculpa, que vive no intestino ali, tranquilamente, vivendo junto com a gente. Alguém mandou uma mensagem? Tudo bem, Denilson. Como sempre, a aula vai ser gravada, tá? Assista, se possível, quando puder, tá? Tente assistir. Até mais. Beleza. Ainda estão vendo, pessoal? Eu espero que sim. Então, no nosso intestino, na nossa pele, no nosso corpo, tem muita bactéria vivendo. Algumas causam doenças, outras não. Vivem tranquilamente, né? Aqui, ó. Essa imagem da minha esquerda, isso aqui é um pelo da pele, né? Aqui a pele, acho que é de um ser humano mesmo, e os pontinhos laranja, bactérias
que vivem na pele. Estão na pele de vocês nesse exato momento, né? E aqui outros exemplos de bactérias, tá, pessoal? Essas aqui são representações, eu nem sei quais são, mas é isso aí, né? Então, pessoal, já é uma diferença aí que a gente tem, né? Vírus, a gente viu na aula passada, todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Todo vírus faz mal, todo vírus parasita algum ser vivo. Não precisa necessariamente ser um ser humano. Tem vírus de cachorro, de gato, de planta, de fungo, tem vírus até de bactéria. Bactéria não, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Existem bactérias que a gente chama de vida livre, vivem por aí, né? No nosso cabelo, no solo, na planta, no solo, nas coisas, na água. E algumas bactérias que são, sim, o quê? Parasitas. Né? A gente tem algumas doenças que são causadas por bactérias, mas nem toda bactéria faz mal, muito pelo contrário, algumas bactérias são extremamente benéficas para a gente, para o meio ambiente, para o ecossistema. Elas são importantíssimos decompositores, decompõem matéria morta. Elas têm um papel importantíssimo no ciclo do nitrogênio, que eu não vou falar em detalhes hoje, mas a gente vai ver no futuro próximo, né? Então, na fixação do nitrogênio para o solo, a gente está num curso de agropecuária, isso é importantíssimo, né? Bactéria que faz. Então, muitas delas são boas, algumas causam doença. Tuberculose, sífilis, gonorreia, leptospirose, tétano, botulismo, a peste negra, são apenas alguns exemplos de doenças causadas por seres procariontes, por bactérias, tá? Bom, por muito tempo, tudo que a gente via das bactérias era a imagem delas no microscópio. E aquelas imagens que eu mostrei são microscópios eletrônicos de varredura, imagens com aumento bem grande, microscópios muito potentes. Por muito tempo, esses microscópios também não estavam tão disponíveis. Então, tudo que a gente tinha de informação das bactérias era a imagem delas sob o microscópio de luz, microscópio óptico. E aí o que a gente via era um pontinho. Mesmo nos maiores aumentos, né, a gente não conseguia ver muito mais que isso, porque são organismos pequenos, tá? Então, as nossas primeiras formas de classificar essas bactérias, que bactéria é essa, que espécie é essa? Tem a ver, obviamente, com o formato delas, né? Não vou entrar em detalhes, porque isso é uma coisa meio técnica, tá? Acho que para nós não vale a pena aqui, se vocês quiserem a gente se aprofunda depois, mas o nosso tempo é controlado. Então, as bactérias podem ser classificadas de acordo com a sua forma. Bacilo, essa forma de comprimido, né? A tuberculose que eu acabei de falar, ela é causada por um bacilo, uma bactéria que tem esse formato. Vibrião, esse formato de vírgula. A cólera, que foi uma doença que eu não mencionei, ela é causada por um vibrião, uma bactéria que tem esse formato. Espiroqueta, esse formato em espiral, né? Espirila é um pouco parecido. E cocos, né? Streptococcus, estafilococcus, né? Algumas bactérias que causam infecções intestinais são cocos, são essas bactérias em forma de bolinha, diplococo. Então, Streptococcus é como se fosse um colarzinho, é uma colônia, tá, pessoal? Cada bolinha é uma célula que é um indivíduo, é um organismo. Ou os estafilococcus, desculpa, são bolinhas feitas de cocos. Sarcina é um cubo com 8 células, e o streptobacilo é um cordão feito por vários bacilos. Então, são formas de classificar as bactérias aí, né? Outra forma, então a primeira forma de classificar que a gente teve foi essa, o formatinho da bactéria. Que bactéria é essa? Não sei, é um vibrião, né? Então, tem o formatinho de vírgula, eles nomearam e foram classificando, eles viram que bactérias diferentes tinham formatos diferentes. Outra forma de classificação que os cientistas logo descobriram é quanto à coloração de grã. O que é coloração de grã? É uma forma de corar uma forma de coloração ao microscópio. Então, você vai ver um tecido qualquer no microscópio, você tem que corar ele, você tem que tornar o que você quer ver ali translúcido. Quando você colocar no microscópio, você vê alguma coisa. A maioria dos tecidos que a gente vê no microscópio, a maioria dos materiais, são transparentes. A gente tem que botar uma cor ali, tem que corar de alguma forma. E uma das formas de corar foi inventada por um rapaz chamado Graham, né? Um rapaz, um senhor, um doutor,
E aí ficou sendo a coloração de Gram. Os pesquisadores logo perceberam que algumas bactérias coravam o quê? Bastante com a coloração de Gram. Ficavam bastante marcadas, ó. Cada pontinho aqui é uma bactéria. E outras, ó, não coravam tanto. Tá vendo essas manchinhas rosas? Também são bactérias. Cada pontinho é uma bactéria, só que elas não ficam tão profundamente coradas. Logo, vocês já devem ter ouvido falar disso, surgiram aí a classificação. As bactérias Gram positivas e as bactérias Gram negativas. Agora você sabe o que isso quer dizer, né? É uma forma de classificar as bactérias. Então, já falo exemplos aí. Essa diferença, peraí, só um segundo. Beleza, essa diferença, a coloração, né, algumas coram, outras não coram, se deve principalmente à composição da parede celular dessas bactérias, né? Bactérias diferentes têm paredes celulares diferentes. As bactérias gram-positivas, em geral, elas têm uma membrana, que é a parte em pretinho aqui, né? Então, aqui, ó, na minha esquerda, essa metade é um corte de uma bactéria gram-positiva. Então, tem a membrana revestindo ela, né? E fora da membrana, essa parte verdinha aqui, ó, tudo isso é parede celular. Não sei se vocês se lembram, eu vou lembrar vocês agora, a parede celular das bactérias é feita de uma substância chamada peptidoglicano. Tá? Eu vou para o próximo slide, já volto para esse. Aqui, ó, bactérias gram-positivas. Então tem a membrana aqui embaixo, ó, bicamada lipídica, membrana igual a toda a célula, e por fora da membrana a parede celular, que é essa parte aqui, ó, formada pelo peptidoglicano. Trechos de proteína associado a açúcares. Tá? Proteína é açúcar, mais que isso a gente não precisa saber. Formando aí uma rede, uma carapaça em volta da bactéria. A bactéria gram-positiva, então, tem essa parede celular espessa. E é esse peptidoglicano, é essa substância que a coloração de Gram cora, que a coloração de Gram, desculpa, pinta. Essas bactérias, então, quando você joga essa coloração, quando você joga esse corante em cima delas, elas vão ficar marcadamente coradas, principalmente a parede celular. Vai dar para ver direitinho ali as bactérias Gram positivas. Já as bactérias Gram negativas, a parte da direita aqui desse esqueminha, elas têm a membrana, toda célula tem membrana, tem um pouquinho de peptidoglicano, ó o verdinho aqui no meio. Mas elas têm uma membrana externa, que é essa parte vermelhinha. Ou seja, membrana, parede e membrana. É complicado, são as bactérias gram-negativas. Então, elas têm uma membrana externa, também é uma bicamada com proteínas. Quando eu falo membrana, pessoal, vocês têm que ouvir membrana celular. Essa estruturinha aqui, ó, camada de fosfolipídios, formando uma bicamada, com proteínas ali no meio, talvez às vezes com uns açúcares ali no meio. Quando eu falo membrana, é isso que eu quero dizer. Ao menos que eu especifique outra coisa. Mas falei de membrana na célula, eu estou falando disso aí, essa bicamada. Lembram disso, pessoal? Se não lembram, vocês ainda têm a apostila, ainda tem o capítulo do livro, bora voltar lá. Mas toda célula tem essa membrana. A célula gram-negativa tem a membrana da célula, tem uma camadinha de peptidoglicano e tem uma membrana externa. Logo, a coloração de Gram não cora tão bem elas são as bactérias Gram-negativas. Essa classificação, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, a princípio ela foi só uma classificação utilitária, né? Não tem nenhum fundo ali, é só uma forma de classificar uma bactéria de um tipo e de outro. Mas hoje a gente sabe que essa classificação, por refletir essa estrutura aí da membrana, é uma classificação que ela é, em grande medida, verdadeira. Ela como é que eu posso falar? Ela reflete a filogenia das bactérias. Ela reflete a evolução das bactérias. São mesmo dois grandes grupos de bactéria, gram positivo e gram negativo.
né? Então, aqui alguns exemplos de bactérias gram-negativas. Escherichia coli, certamente são os coliformes fecais, tá, pessoal? No seu intestino, certamente tem muitas dessas bactériazinhas vivendo agora, né? E o vibrião da cólera, né? Que certamente não tem nenhum deles no intestino de vocês agora. Se tiver, procurem um médico rapidamente, porque essa doença é extremamente perigosa. Tem tratamento, mas é perigosa. Então não deve ter ninguém aqui com esse vibrião no intestino, mas com E. coli, com certeza. As duas são bactérias gram-negativas. Tá? E bactérias gram-positivas, Staphylococcus e Streptococcus, né, várias espécies. Aí, ó como está corado, ó como estão escurinhas. Por quê? Porque foi corado com a coloração de gram, a coloração ficou muito forte, ficou bem mais forte. Clostridium botulinum é a bactéria que causa o botulismo, né? É uma doença que é causada quando você consome alimento enlatado que está estragado, está contaminado. Então, tu vai abrir uma lata de sardinha e ela faz como se tivesse com uma pressão ali dentro. Não come essa sardinha, ela está estragada, tá? Vai abrir uma lata de palmito, qualquer conserva, e de novo, ela faz o. Não é aquele. Né? Porque geralmente o palmito vem a vácuo. Então tem que ter uma pressão meio que puxando para dentro. Você abre e você sente isso. Quando você abre, você desfaz o vácuo e faz aquele. Né? O ar entra. Se você for abrir uma conserva, em vez de fazer esse barulho do vácuo se rompendo, faz o barulho do ar saindo, faz, como se tivesse uma pressão lá dentro, esse alimento está estragado. E pode muito bem estar contaminado com essa bactéria. Se você mesmo assim comer, você pode acabar com botulismo. Essa bactéria vai crescer no intestino de vocês. Óbvio, isso não vai acontecer, mas essa bactéria cresceria no intestino da pessoa doente e produziria toxinas, a toxina do botulismo, que é uma toxina que é usada naquele tratamento que o pessoal faz, o Botox, né? Por quê? Porque, entre outras coisas, essa toxina ela é um relaxante muscular. Então, a pessoa toma injeções dessa toxina, feita dessa mesma bactéria, relaxa o músculo, fica com aquela cara meio esticada, né? As rugas todas vão embora. Enfim, é uma bactéria que causa doença, mas tem essa utilização aí. E o Clostridium tetani causa o tétano, né? É a bactéria que causa o tétano. Também, se ela entra na corrente sanguínea de uma pessoa, essa pessoa ela passa a produzir toxinas dentro da corrente sanguínea, e essas toxinas, ao contrário do botulismo, elas vão causar enrijecimento muscular, tetania muscular, né? O músculo vai ficar contraído, contraído, contraído. É uma doença bem terrível e com um tratamento bem difícil, mas que tem vacina, tá? Então tomem a vacina de tétano, fiquem com a vacina em dia de tétano se vocês não estão, causada por essa bactéria. Beleza, então essas são algumas formas, pessoal, de classificar as bactérias. Outra forma de classificar, estou olhando aqui se não tem mensagem, não tem. Outra forma de classificar, pessoal, é quanto ao quê? É quanto ao metabolismo das bactérias. O que ela faz para viver? Tá, eu vou pular esse slide que eu acho que ele está no lugar errado. Não, tudo bem. O que a bactéria faz para viver? Tá? Como assim o que ela faz para viver? Como ela se alimenta? Tá? Como ela obtém a nutrição dela? Todo ser vivo, e agora a gente já não está mais falando de vírus, todo ser vivo troca energia com o ambiente, precisa de energia para algum lugar. Energia para quê? Para crescer, para se reproduzir, para produzir substâncias. Todo ser vivo, da bactéria ao elefante. As bactérias têm formas muito diferentes de fazerem isso. E a primeira grande diferença, eu volto para aquele slide lá, a primeira grande diferença, pessoal, é se a bactéria é autotrófica ou se ela é heterotrófica. Lembram desses nomezinhos? A gente falou um pouco deles lá no começo do ano abril, né? E a gente falou deles até no ano passado, pessoal, quando a gente começou a ter essas aulas online. Vocês ainda estavam no primeiro ano, né? Organismos autotróficos
autotróficos. São aqueles organismos que produzem o próprio alimento. A gente vai falar mais sobre isso, porque a gente vai falar sobre fotossíntese quando a gente falar de planta. São os organismos, pessoal, que eles produzem o próprio alimento. O que isso quer dizer? Produzem a própria matéria orgânica. Tá? Você, a gente precisa de açúcar para viver. Só para dar um exemplo, a gente precisa de muita coisa, né? Mas carboidratos a gente precisa. Como é que a gente faz? A gente come. Você come o seu pãozinho, eu como o meu pãozinho, a gente toma nosso café com leite, um açúcarzinho ali, e a gente vai estar ingerindo esses açúcares que a gente vai usar no nosso metabolismo. Seres autotróficos, não, eles produzem o próprio açúcar. Como? Ou com a luz solar, que é a fotossíntese, ou com reações químicas, que é a quimiossíntese. E existem bactérias que são o quê? Autotróficas. Então, tá aí a primeira forma de classificar. A bactéria pode ser autotrófica, produz o próprio alimento, ou heterotrófica, não produz o próprio alimento. Dentre as bactérias autotróficas, a gente tem as bactérias fotossintetizantes. Já foram chamadas de algas azuis. Elas não, e até hoje o nome delas é cianobactéria. E ciano quer dizer azul, tá, pessoal? Por que azul? Não sei. Elas não são azuis, tá? A gente está vendo aqui, ó as cianobactérias aqui, elas são verdinhas. Fazem fotossíntese, né? Tem clorofila, são verdinhas. Então, elas eram chamadas de algas azuis, não eram nem algas e nem azuis, esse nome mudou. Hoje são chamadas de cianobactérias, são cianobactérias, apesar de não serem azuis. São o quê? Bactérias, organismos procariontes, aqui ó, a célulazinha aqui, mas que se nutrem através da fotossíntese. Pegam a luz do sol, se multiplicam, crescem, fazem o seu metabolismo a partir da fotossíntese. Bactérias eucariontes, cianobactérias, tá? São produtores importantes nas cadeias alimentares, como todo organismo fotossintetizante, né? Crescem em corpos de água, tanto água doce, geralmente água doce, tá, pessoal? Mas a água salgada também tem algumas bactérias, algumas espécies de cianobactérias, desculpa, gente, algumas espécies de cianobactérias marinhas. Além disso, a gente tem bactérias autotróficas que fazem quimiossíntese. Elas fazem reações químicas com materiais inorgânicos e com essas reações químicas elas conseguem produzir energia para crescer e se reproduzir. As bactérias que fixam o nitrogênio do ar, a gente vai falar disso depois, tá, pessoal? É um exemplo. Como é que elas crescem? Elas comem? Não. Elas realizam reações químicas para produzir energia. Também são autotróficas. As bactérias, então, podem ser autotróficas ou elas podem ser... Aí, ó, só um exemplo. As reações da quimiossíntese e da fotossíntese. Ou elas podem ser heterotróficas. As bactérias heterotróficas, elas são que nem a gente. Elas precisam de açúcar para viver, elas precisam de proteína, de lipídio para viver, e elas têm que obter isso de algum lugar, tá? Elas têm que consumir o meio. Então, aí as bactérias vão realizar diferentes atividades para fazer para comer, literalmente falando, né? Para se alimentar. Elas podem, por exemplo, serem decompositoras. Então, tem um alimento estragando, geralmente são fungos, né, que vão consumir aquele alimento, mas pode ter bactéria ali no meio, né? Ou tem algum organismo, alguma folha seca, algum organismo que morreu, as bactérias, bem como os fungos, vão ser decompositores. Ela pode se alimentar de matéria orgânica, né? Ou pode ser um parasita, né? A bactéria se alimentando ali do meio, e o meio é o que? Ele tá vivendo dentro de outro organismo. A salmonela, que pode causar infecções alimentares, ela vai causar uma infecção se ela começar a crescer dentro do seu estômago, dentro do seu intestino. Ela vai crescer num lugar onde ela não devia. E por aí vai. Essas bactérias têm que consumir. E consumindo, né, glicose, consumindo os açúcares, ela vai ter que usar esses alimentos para produzir energia. Isso aí, pessoal, a gente já falou disso na última aula do módulo passado, nem faz tanto tempo, né?
que para os organismos heterotróficos, para todos os organismos, na verdade, né, você tem esse processo ou de respiração ou de fermentação, tá? Então, as bactérias heterotróficas, elas podem realizar respiração, ou seja, podem ser seres aeróbicos, fazem o mesmo processo que a gente faz. Queima a glicose juntamente com o oxigênio para produzir energia. Mas existem bactérias que fazem a fermentação. Lembram da fermentação? É aquele processo de quebra da glicose, mas não é uma quebra total da glicose, que no final vai gerar ou ácido lático, ou ácido acético, ou álcool. Né? É um processo que produz energia também, mas produz menos energia. Então, as bactérias heterotróficas vão realizar um desses dois, ou os dois, dependendo, um desses dois processos. Tá? As bactérias autotróficas, elas também têm que fazer a respiração, elas também têm que queimar a glicose de algum jeito. A diferença das autotróficas é que elas pegam elas produzem a própria glicose. As heterotróficas têm que consumir a glicose. Tá? Então, eu vou voltar aquele slide. Isso. Então, para as bactérias heterotróficas, né, as bactérias que têm que fazer ou respiração ou fermentação, a gente tem aquelas bactérias que a gente chama de anaeróbias ou anaeróbicas, tanto faz, tá? São as bactérias que são capazes de realizar fermentação. Ou seja, elas não precisam de oxigênio para viver. Elas pegam a glicose, quebram e no final vão produzir o ácido lático ou ácido acético, vai depender, tá, da bactéria. Dentre as bactérias anaeróbias, a gente tem aquelas anaeróbias chamadas estritas. O que isso quer dizer? Que elas só sobrevivem sem oxigênio. Não é que para elas elas não precisam de oxigênio para viver, é que o oxigênio mata elas. O oxigênio é tóxico para elas, né? A bactéria do tétano, Clostridium tetani, é um exemplo, né? Ela só sobrevive em locais de ausência de oxigênio, né? Todo mundo é de conhecimento mais ou menos comum, né? Que o tétano você pega com cortes em ferro enferrujado, corte sujo com terra, porque essa bactéria às vezes tem no solo mesmo, né? Mas são cortes profundos, geralmente. Por quê? Porque essa bactéria ela tem que ter o mínimo de contato possível com o oxigênio. Se ela entrar em contato com o ar, com o oxigênio, ela morre. É uma bactéria anaeróbia estrita. Tá? É isso. Né? Outras bactérias são anaeróbias facultativas. Ou seja, tem oxigênio? Tranquilo. Oxigênio? Tranquilo também. Ela faz fermentação. Né? Ela é uma bactéria total flex, vive com ou sem oxigênio. Aquela Escherichia coli, né, que está vivendo no intestino de vocês nesse exato momento, é o caso, é um exemplo. No intestino de vocês é um lugar que não tem muito oxigênio livre ali, ela não tem como respirar. Não tem problema não, ela vai pegar o resto do seu alimento ali e vai fazer fermentação tranquilamente, vai se alimentar, vai se multiplicar, vai ficar feliz e contente. E é lógico, a gente tem também as bactérias aeróbias ou aeróbicas, tanto faz, né? Que são bactérias que precisam do oxigênio para viver, bactérias que realizam respiração celular. Então elas só vão viver em locais onde tem abundância de oxigênio, que nem a gente. Nós somos seres aeróbios também. A gente precisa de oxigênio para viver. A gente não consegue viver só fazendo uma fermentação. Tem bactéria que é assim também, tá? Dentre as bactérias, o quê? Heterotróficas. Tá? Então, essa é outra forma de classificar a bactéria. Né? Como é que ela vive? Ela faz fotossíntese? Então é uma cianobactéria. Ela é quimiosintetizante? Então é uma bactéria quimiosintetizante. É uma bactéria heterotrófica. Mas espera aí, ela é aeróbia, anaeróbia facultativa ou anaeróbia estrita? Ela
precisa de oxigênio, ela fica de boa sem oxigênio, ou o oxigênio é tóxico para ela. Tem desses tipos todos de bactérias. É uma forma de classificar esses organismos, tá? Beleza. Então, essas são as principais formas de classificar. Hoje em dia, lógico, a gente tem outras formas que envolvem a classificação genética, né? Como é que fala? As sequências de DNA mesmo, a estrutura genética dessas bactérias, e tem diversas formas de classificar que tende a ser até mais precisas, mais exatas. Tranquilo. Mas essas aí são as principais. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Se alguém tiver aí problemas, dúvidas, pânico, abra o áudio, tá? Só fala um oi aí ou faz um barulhinho que eu paro aqui, eu não estou vendo vocês, tá? Bom, então a gente já falou de uma coisa. Oi, pode falar? Por enquanto tá tudo certo. Legal, legal, obrigado. Então a gente já falou de uma coisa importante das bactérias, o metabolismo. Como elas conseguem energia? Várias formas diferentes, a gente acabou de ver, né? Dependendo da espécie. Outra coisa que todo ser vivo faz, as bactérias não são diferentes, é a multiplicação, é a reprodução, tá? As bactérias, a gente vai ver, tem alguns tipos de reprodução, alguns deles muito simples, outros muito estranhos, pelo menos para a gente, tá? Mas elas se multiplicam. O jeito mais fácil, rápido, e imediato, e simples, e comum de uma bactéria se multiplicar é pela chamada divisão binária, né? Que é a divisão da célula. A célula ela vai crescendo, duplica o DNA e depois o citoplasma se divide, formando duas células a partir de uma. Não dá, pessoal, não dá para chamar esse processo que as bactérias fazem de mitose, porque a mitose ela ocorre nas células eucariontes, aquele processo um pouquinho mais complicado de crescimento, duplicação dos cromossomos, aí tem as fibras do fuso que pegam os cromossomos, separam. Vocês viram isso algumas semanas atrás, alguns meses atrás. As bactérias fazem uma coisa parecida? Sim, só que é muito mais simples. Duplicação do DNA, duplicou, separou, duplicou o citoplasma e separou, onde tinha uma célula, ficam duas. Né? E esse processo, a divisão binária, ele é relativamente muito simples e ele é relativamente, ou pode acontecer relativamente muito rápido. Em condições ideais, é questão de 40 minutos, uma hora, para uma bactéria realizar esse processo de divisão binária. Aí você faz as contas, né? Uma hora de uma bactéria vai para duas. Mais uma hora de duas vai para quatro. Mais uma hora de quatro vai para oito. Mais uma hora de oito vai para 16. Se vocês continuarem essa brincadeira por algum tempo, vocês logo, depois de algumas horas, vão chegar em números absurdamente gigantes, né? Pensando que em uma hora as bactérias se multiplicam dessa forma, quantas bactérias vai ter depois de 24 horas, depois de um dia? Vocês vão chegar num número absurdo, seria 2 elevado a 24, se não me engano. Né? Então, elas têm um potencial de crescimento muito rápido. Lógico, em condições ideais. Isso aí com temperatura ótima, alimento abundante. Nem sempre as bactérias têm essas condições, aí elas não vão crescer tão rápido, ou nem vão crescer. Né? Mas elas têm esse potencial, essa divisão binária. Né? E essa divisão binária é uma forma de reprodução assexuada. Por que assexuada, pessoal? Já falamos disso algumas vezes. Porque as bactérias geradas, elas são geneticamente idênticas à bactéria que gerou elas. Você só tem a duplicação do DNA, separou e depois separou o citoplasma. Esse DNA é geneticamente idêntico a esse, que é geneticamente idêntico a esse aqui que foi duplicado. Tá? Então, todas as bactérias produzidas, vou voltar aquele slide rapidinho. Todas essas bactérias que estão sendo produzidas, elas são geneticamente idênticas. Isso aí é reprodução assexuada. Principal forma de reprodução das bactérias. Tudo bem? Mas, aí de novo, né? Duplicação do cromossomo, estrangulamento do citoplasma,
formando duas bactérias. Já vimos isso. E aqui uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, só para mostrar que isso é verdade, acontece nas bactérias de verdade, não é só um esquema. Tá? Beleza. Então, as bactérias realizam esse tipo de reprodução assexuada. Blá, blá, blá. Pera aí, pessoal, depois a gente vê. As bactérias, pessoal, elas também podem, isso é esquisito, né? Para nós, pelo menos, realizar formas de reprodução sexuada. Bactéria faz sexo? Pode fazer, tá? Agora, é uma coisa estranha. A gente já vou dar um exemplo aí. Porque o que marca a reprodução sexuada, e principalmente a reprodução sexuada das bactérias, né? Variabilidade genética. Essa é a marca da reprodução sexuada. Não é que precisa de dois organismos, tudo bem, geralmente precisa mesmo, quase é sempre, né? Sempre precisa. Não é que não é só a troca de gametas que ocorre na maioria dos organismos, mas em bactéria não, né? O que marca a reprodução sexuada é a variabilidade genética. E isso pode acontecer nas bactérias de três formas. Eu vou falar as três agora. A primeira delas é a conjugação. Tá? Então, a conjugação é uma das formas de reprodução sexuada, considerada reprodução sexuada em bactéria. O que acontece? Duas bactérias estão felizes e contentes, elas se juntam, formam uma estrutura chamada pile, ó aqui o pile, ó, se juntam pelo pile sexual, aqui também, ó, tá vendo essa formação? É uma forma de junção, uma estrutura que vai juntar o citoplasma dessas duas bactérias, e aí as bactérias vão trocar ou passar de um lado para o outro esses plasmídios. Lembram dos plasmídios que eu falei agora há pouco? Você tem o DNA da bactéria, o cromossomo bacteriano, aquele DNA circular que toda bactéria tem, e algumas bactérias podem ter pedacinhos de DNA que são os plasmídios, né, com genes de interesse aí. Aí ela passa o plasmídio para outra através do pile sexual. Espera aí, pessoal, deixa eu deixar a pessoa entrar rapidão. Olá, Monique, vamos lá. Beleza. Então ela passa esse plasmídio de uma para outra. E aí, no final, cada bactéria segue o seu caminho. Então é aí que a coisa fica estranha. Por quê? Espera aí, professor, você está falando que é reprodução sexuada. Mas, ó, você começa com duas bactérias que se juntam e formam o tal do pile, e você termina com duas bactérias. Não era para formar uma bactéria filhinho, elas teriam filhinho? Nesse caso, não. Pô, professor, mas não é reprodução? É estranho, né? Porque reprodução geralmente tem a ver com o aumento do número de organismos. Nesse caso, o sexo envolvido tem a ver apenas com aumento da variabilidade genética. Um pedaço de DNA vai passar de uma bactéria para outra ou elas vão trocar. Então, é aquele exemplo que eu dei, aquele exemplo meio bobo que eu dei, né? Imagina se você pudesse tocar no seu amigo, né? E ele é intolerante à lactose, aí você passa para ele o gene ali que permite a digestão da lactose e aí ele deixa de ser intolerante. É como se isso fosse possível. Para a gente, obviamente, não é possível, para a bactéria é. Se você tem uma bactéria que tem, por exemplo, nesses plasmídios, um gene de resistência a antibiótico, e essa bactéria está infectando uma pessoa que está tomando antibiótico, essa bactéria ela pode passar esse gene para outras bactérias através do processo de conjugação. E a bactéria que não era resistente, que ia morrer com aquele antibiótico, ela ganha resistência. Óbvio, isso é ruim para quem está tomando remédio, isso é ruim para quem está doente, se for uma bactéria patogênica. Mas para a bactéria isso é muito legal. Ela ganhou o quê? Variabilidade genética, ela ganhou uma característica que ela não tinha. Né? Então, é uma forma de aumento da variabilidade. Como é que a gente chama de aumento da variabilidade numa população? A gente chama de reprodução sexuada. Não formou indivíduos novos, mas formou indivíduos geneticamente diferentes. Conjugação. Tudo bem, pessoal? Outra forma
de reprodução sexuada bacteriana, que também não vai formar indivíduo novo, é a chamada transdução. Geralmente, pessoal, ela é feita com auxílio, ó, lembram desse cara? Vocês viram ele essa semana, que acabou agora. Bacteriófago, né? Então, ela é feita com auxílio de bacteriófagos. Ué, mas o bacteriófago não é o vírus que infecta e mata a bactéria? É, é sim. Em alguns casos, sem querer ou de propósito, né, são formados vírus, são formados bacteriófagos que tem ali o trecho errado do DNA de uma bactéria. Em vez de ele ter ali o DNA do bacteriófago, o DNA que vai ter toda a programação para infectar e matar a bactéria, ele pegou um trecho errado ali do DNA bacteriano, deu errado. E aí esse bacteriófago, quando ele infecta a bactéria, ele passa esse trecho que para o vírus é errado, né, para outra bactéria. Só que é o trecho errado de DNA. É um DNA bacteriano, não é o DNA viral. Então esse DNA não vai matar a bactéria. Não tem uma programação viral nele. Ele vai só ficar inserido ali na bactéria, a bactéria ganha um DNA a mais. Ganha um DNA a mais, variabilidade genética, reprodução sexuada. Não aumentou o número de bactérias, mas mudou o DNA das bactérias. Isso acontece sem querer. Às vezes a bactéria é infectada por um bacteriófago, ela dá sorte desse bacteriófago ter um pedaço de DNA errado, entre aspas, né? Que ela vai simplesmente assimilar lá e ficar lá. Mas isso aí tem uma aplicação muito grande em biotecnologia. Né? A gente pode manipular esses bacteriófagos para a gente colocar dentro da bactéria o gene de interesse nosso. Né? A gente quer uma bactéria que produza a proteína da insulina humana. Né? A gente coloca esse gene da insulina humana dentro do vírus, esse vírus infecta a bactéria, e aí a gente tem uma bactéria que a gente chama de transgênica, produz uma proteína humana. A gente que fez, tá? De propósito, através da transdução. E por último, outra forma de reprodução sexual da bacteriana, que, como eu falei, não é o que a gente pensa quando pensa em reprodução sexuada, é a transformação. É talvez a mais simples, acho que foi a primeira a ser descoberta, tá? Basicamente, se você tem no meio, ali na aguinha onde a bactéria está viva, você tem trechos de DNA bacteriano, né? A bactéria pode, em condições especiais, assimilar esse DNA e ser transformada, né? De novo, ocorreu variabilidade genética, a bactéria ficou geneticamente diferente, já dá para falar em reprodução sexuada, apesar de não ter gerado indivíduos novos, né? Então, isso aí foi descoberto, eu vou contar a história em 5 segundos, tá? Porque, por causa do tempo. Isso aí foi descoberto quando um pesquisador ele pegou um líquido, né, que tinha bactéria que ele sabia que era patogênica, que causava doença. Ele ferveu esse líquido, matou as bactérias que estavam lá, né? E depois, no mesmo líquido, colocou outras bactérias que ele sabia que não causavam doença. Resultado, surgiu de novo bactéria que causava doença. Ele injetava lá no ratinho, injetava na cobaia. Como? Mas eu matei todas as bactérias que causam doença. O que estava acontecendo, que ele não sabia, que ele foi descobrir depois, é a transformação. A bactéria morria, o DNA dessa bactéria ficava ali na aguinha. Quando ele colocava bactéria nova, algumas bactérias assimilavam o DNA da bactéria antiga e viravam, de novo, patogênicas. Tudo bem? Transformação. Depois posso contar em mais detalhes essa história, porque ficou muito rápida mesmo. Beleza. Ufa. Não? Beleza. Bom, isso tudo que eu falei, da forma de metabolismo, da forma de reprodução, serve para quê? Em geral, lógico, sempre tem exceção, tá, pessoal? Mas em geral serve para todos os seres procariontes. Eu estou falando bactéria para cima, bactéria para baixo, mas eu quero dizer seres procariontes. A gente viu lá no começo da aula que esses seres têm organismos muito diferentes ali no meio, dois grandes domínios: as bactérias e as arqueias. Eu vou falar só um pouquinho, tá, pessoal? Só um pouquinho mesmo das arqueias.
Olhando para elas, como eu falei já, se você olhasse no microscópio, ó, essa aqui é uma bactéria, essa aqui é uma arqueia, talvez você nem conseguisse diferenciar. Mas são organismos extremamente diferentes num nível molecular, assim, né? As arqueias, em geral, pessoal, as arqueias são organismos extremófilos. O que isso quer dizer? Extremo quer dizer extremo. Filo quer dizer amigo. Amigo de ambientes extremos. Bactérias adaptadas a viver em situações de extremo frio, por exemplo. Calotas polares. Tem bactéria vivendo lá? Tem. Que consegue viver a temperaturas baixíssimas. São poucas, muito poucas, mas tem. Ou temperaturas extremamente altas, né? Fossas vulcânicas submersas, locais onde você tem constantemente ali erupções vulcânicas embaixo d'água, na Fossa das Marianas, por exemplo, por ali, né? Tem locais onde a água tem uma temperatura normalmente de 70, 80 graus Celsius. Tem bactéria vivendo ali? Tem. As arqueias. Fontes sulfurosas, que é esse slide aqui, ó, né? Isso aqui é um lago, uma cratera vulcânica, sei lá onde fica, eu devia ter escrito, né? A foto é tirada, não é uma foto normal, né? Ela é tirada com filtro especial. Mas esse lago ele é sulfuroso, ele tem muitos sais de enxofre ali no meio, e são poucas as bactérias que conseguem viver, são poucos os organismos que conseguem viver ali dentro. Essa parte amarelinha, verdinha, são bactérias, são filmes de bactérias, que são as arqueias. Só elas conseguem viver nesse ambiente extremo. Então, as arqueias geralmente são esses organismos extremófilos, vivem em ambientes extremos. Não dá para ver só olhando para elas, mas elas têm inúmeras diferenças na sua estrutura molecular, estrutura do DNA, estrutura da membrana, estrutura do ribossomo, né? O ribossomo delas, ó que engraçado, é como se fosse uma mistura, entre aspas, de um ribossomo eucarionte com um ribossomo bacteriano. Esse desenho, o formatinho, é uma representação do formato do ribossomo, tá? E isso pode parecer, que bobagem, é uma coisa pequena, mas se você pensar que o ribossomo é uma das coisas mais universais na face da Terra, né? São diferenças grandes, tá? Então, você pegar o seu ribossomo e o ribossomo dessa água-viva, o ribossomo é igualzinho. Em matéria de ribossomo, a gente é igualzinho, o resto é diferente, obviamente, né? Então, é uma coisa muito conservada que a gente. Então, essas arqueias têm uma coisa diferente. Então, essas características nas arqueias são mesmo diferentes, tá, pessoal? Ok? Ok. Ufa, né? Então, meus queridos, espero que vocês... Tudo bem até aqui, pessoal? Estão vivos? Há remanescentes aí entre vocês? Eu vou Entendeu? acreditar. Legal. Obrigado. Então, vamos... Não quero me estender mais do que eu já me estendi, que eu sei que isso não é nem legal, né? A atenção das pessoas vai diminuindo. Eu vou até pedir para vocês darem uma olhada nessa aula que eu gravei ano passado, uma aula parecida, não é a mesma coisa, tá, pessoal? Não é exatamente igual. Mas é uma aula que eu falava um pouquinho sobre o quê? Sobre a importância das bactérias. Já falamos de como elas são, de como elas vivem, e eu já falei um pouquinho da importância para o bem e para o mal das bactérias. Muitas delas causam doenças, é uma importância, não é uma coisa boa, mas é importância. Mas elas têm outras, né, outros tipos de importância, outras aplicações na nossa vida. Cada vez mais, tá, pessoal? Eu até queria passar um outro texto para vocês de atividade, texto mais extenso, mas aí ele era mais extenso, muito longo. Falei, não, vou passar esse mais curtinho, tá? Então, eu vou falar rapidão de algumas delas, tá? Rapidamente, da importância desses organismos. Oi, pode falar. Esse slide que vai mandar lá no grupo lá pra gente ver? Do slide anterior? O slide, esse aqui? Pra gente ver. Desse aí, desse aí. Já, eu vou gravar e vou mandar pro Classroom. Você quer que eu mande o slide também? É isso? Não, tô perguntando.
A Mas ele vai apresentação, mandar lá vou no grupo. gravar e vou mandar. Tá? E como eu falei, já tem uma do ano passado que eu vou falar para vocês, que já está lá. Então, rapidamente, pessoal. Tá? Tudo bem? Rapidamente. Aplicações das bactérias. Primeiro, decompositores. Tá? A gente vai falar mais de decomposição quando a gente for falar dos fungos, que também são importantes decompositores, mas, basicamente, tudo que morre e toda a matéria orgânica que fica no meio ali, né? Então, essa maçã, teoricamente, ela está morta, né? Ela caiu da árvore, eu posso comer ainda, mas se eu deixar aqui, ela vai estragar, né? Então, o alimento estragado, o cocô que os animais fazem ali, tudo isso vai ser decomposto. Fungos e bactérias vão usar isso como alimento para quebrar aquela matéria orgânica e transformar essa matéria orgânica em o quê? Em nutrientes, nutrientes que vai ser gás carbônico que vai para a atmosfera, mas também vão ser nutrientes que as plantas e algas vão utilizar para crescer. Então, junto com os fungos, as bactérias são decompositores importantes. Como é que eu falo? Papel essencial no ecossistema. Tá? Além disso, muitas bactérias são o quê? Fermentadoras. Já falamos da fermentação. E essa fermentação produz ácido lático, essa fermentação pode produzir ácido acético, pode produzir até álcool. Em geral, as bactérias, a fermentação das bactérias é a fermentação lática, produz ácido lático, que é usado para fazer esse liquidinho aqui, o Yakult, é bem gostoso, lembra dos lactobacilos vivos? Talvez vocês saibam, talvez não, isso aqui é mais do meu tempo, né? Mas que tem lactobacilos vivos, tem uma bactéria vivendo aqui que fermentou o leite e fez o tal do Yakult. Mas fabricação de iogurte, fabricação de queijo, tudo isso leva à fermentação, e quem faz essa fermentação é, em grande medida, as bactérias. Então, aqui, pessoal, a gente tem várias formas de fermentação para a produção humana, para o uso humano, que os seres humanos se aproveitam. Então, a fermentação alcoólica, a gente já falou, mas vai falar mais quando a gente falar de fungos. Quem faz são os fungos mesmo. E aqui aspergilos também é um fungo, tá? Mas o resto, para a produção de queijos, para a produção de iogurte, para a produção de molho de soja, o tal do shoyu, todos esses passos levam à fermentação também, fermentação realizada por bactérias. A fermentação do vinho, que vai formar o vinagre também, quem faz são as bactérias. Então, elas também são importantes por isso. Tudo bem, pessoal? Bom, beleza. A última coisa que eu vou falar é outra importância, que eu até posso passar um texto para vocês sobre isso, que são as bactérias que vivem em cima e dentro de nós. Tá? A gente tem uma microbiota que fala, né? Uma flora, a flora intestinal que vive no intestino, que são em grande medida bactérias que vivem aonde? Nesses lugares aí, ó, nariz, boca, pulmões, estômago, sistema digestivo, órgãos sexuais e pele. Em todos esses lugares tem bactérias crescendo, muitas vezes espécies diferentes de bactérias, né? E que muitas vezes não fazem mal nenhum, podem até fazer bem, né? Por exemplo, no nosso intestino, no nosso sistema intestinal, as bactérias que vivem ali são as bactérias que normalmente não fazem mal para nós. Se a gente toma muito antibiótico, por exemplo, mata essas bactérias, podem vir outras colônias de bactérias tomar o lugar delas, e essas outras podem ser patogênicas. Então tem essa luta por espaço das bactérias, né? As bactérias que vivem no nosso sistema digestivo, elas não fazem mal algum. Elas até auxiliam na digestão, produzem um pouquinho da vitamina K, ajudam a digerir alguns carboidratos complexos que a gente não consegue, né? Então elas ajudam a gente. Outras, vou falar que não ajudam nem atrapalham, né? Então, as bactérias que ficam na pele, por exemplo, entre outras coisas, elas é que são responsáveis pelo tal de CC, aquele cheirinho que fica, né, depois de um dia ali que você né, suou bastante, fez atividade física, ainda não chegou em casa para tomar banho, está todo suado ali,
fica aquela coisa, né, às vezes meio, né, que afasta as pessoas. Isso aí não é culpa sua, meu caro, é culpa das bactérias, tá? Não é a coisa mais terrível do mundo, não tem muito como evitar, lógico, usar lá o desodorante ajuda, né, a higiene ajuda, mas acontece com todo mundo, né, uma vez ou outra, são as bactérias da sua pele que vão produzir essas substâncias que dão esse cheiro forte. Então elas estão vivendo com a gente também. Tudo bem, pessoal? Vamos parar essa apresentação por aqui, tá? Eu acho que já deu para falar bastante das bactérias, dos seres procariontes e da sua importância. As outras coisas nós vamos falar no futuro próximo. Ufa! E é isso a aula de hoje, meus caros. Organismos procariontes, tá? Tudo bem? Eu acho que foi uma introdução legal, um pouquinho extensa como sempre, mas esses assuntos, mesmo resumindo, condensando, e eu acabo me deixando levar, né? Acaba ficando meio extenso mesmo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, questão, crise existencial? Nossa, já só tem uma hora. É, né? Oi? Pode falar, pode falar. O senhor só tem uma hora de aula? É, né? Como assim? É, Ah, por você só acaso tem... é muito pouco. É muito pouco. Eu não sei como os outros professores fazem, mas o que é indicado para a gente, inclusive pela coordenação, é que a gente não faça esses meets muito extensos, porque vocês acabam tendo um limite ali, né? De atenção, né? O negócio acaba ficando ali cansativo. Então, eu tento sempre condensar ao máximo possível. E mesmo assim, nem sempre dá certo, né? Tudo bem, pessoal? Então, é por isso que, né, as outras coisas, vocês têm a apostila, tem as aulas gravadas do ano passado, que vocês sempre, como sempre, podem assistir ali na velocidade acelerada. Dá para entender, eu acho, né? E qualquer coisa, estamos aí com dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então, isso é a nossa aula de hoje. Vocês têm lá as duas atividades. Eu vou mudar o prazo da atividade do texto. Eu já informo vocês no WhatsApp, tá? Qual é o novo prazo. Mas é isso. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Beleza. Então, meus caros, não havendo dúvidas, questionamentos aí, reclamações de arbitragem, mãos à obra, tá? Podemos ir, façam as atividades, leiam a apostila e qualquer coisa venham, não hesitem em vir tirar dúvidas comigo. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Parabéns aí aos que ficaram até o fim, um número bom hoje. Tá bom, pessoal? Então, dito isso, eu já vou interromper a gravação aqui.